Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a grande audiência que esse programa vem alcançando nas sextas-feiras. E você que está ligado, você pode acompanhar o programa de hoje pelo Facebook. É só digitar Rádio Mundial /Facebook. Rádio Mundial /Facebook. E também pela página da Rádio Mundial você pode assistir ou ouvir o programa. A sexta-feira é internacionalmente conhecida como Casual Day, é o dia casual, no sentido de descontraído. Então, na sexta-feira, já estamos nos preparando para o final de semana e podemos fazer uma pausa às 4 da tarde para refletirmos sobre questões importantes da atualidade. É o que muitos ouvintes já estão fazendo. E eu quero me apresentar para você que está me assistindo pela primeira vez. Eu sou André Kepp, eu sou psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia social pela USP e mestre em psicossomática pela PUC de São Paulo. E hoje nós vamos refletir sobre as atuais dificuldades de comunicação. Por isso o tema do programa de hoje é o seguinte: dificuldades atuais de comunicação e metacomunicação. Então, a metacomunicação é uma técnica, né, que existe atualmente para lidar com os problemas de comunicação. E o que está acontecendo hoje, na era do WhatsApp? As comunicações estão ficando muito rápidas. Então, o que acontece? Você, em poucas linhas, tenta explicar uma história. Mas geralmente as histórias que a gente tem para contar para os outros são compridas, né? Então você fala em poucas linhas o que dá para falar. E aí vira quase que aquela brincadeira do telefone sem fio. Porque a pessoa vai entender de outra forma. Porque você está usando poucas palavras. E aí a pessoa vai te dar uma resposta, às vezes até atravessada. Aí você não vai entender por que essa pessoa deu uma resposta atravessada. Então cria, geralmente, muitas dificuldades de comunicação. Então hoje nós precisamos ficar muito atentos com a comunicação e usarmos uma comunicação mais completa. Então aí você pode me perguntar: ô André, então usar o WhatsApp está errado? Não, não está errado. Como todas as novas tecnologias, o WhatsApp ele é muito útil. Então, você quer falar com qualquer amigo seu hoje, você tem essa possibilidade pelo WhatsApp. Claro, a pessoa precisa estar conectada também ao WhatsApp, mas você consegue falar pelo WhatsApp, às vezes pelo SMS, às vezes outras formas, mas você consegue chegar lá. Então, tem um lado bom da tecnologia, mas tem um lado problemático, e é isso que a gente precisa também perceber. Porque diante das novas tecnologias, qual que é a nossa postura? Tem algumas pessoas que falam assim: eu não vou mais usar essas novas tecnologias, eu não quero usar o WhatsApp, eu não quero usar nem SMS, eu não quero usar celular. Então, você vai ficar fora do mundo, fora do planeta, totalmente desconectado dos seus amigos e das possibilidades de contato e tudo mais, porque outros meios de comunicação estão ficando cada vez mais raros. E-mail, por exemplo. As pessoas quase não usam mais o e-mail. Claro que de empresa para empresa, a comunicação é via e-mail e tudo mais, mas as pessoas hoje em dia não estão usando mais algumas ferramentas que usavam algum tempo atrás. Eu vou falar de uma que alguns de vocês nem sabem que existiu. Fax. Já ouviu falar de fax? Isso já existiu. Então, nós estamos sempre nos renovando nas maneiras de comunicação. Então não devemos ficar tanto no extremo, então não vou usar mais esses novos meios de comunicação, quanto no outro extremo vou ficar dependente deles. Então nós temos que manter um meio termo com relação à tecnologia, para que a gente use a tecnologia a nosso serviço e não que fique dependente dela. Bom, eu quero dar uma dica para você e na sequência nós continuamos com o nosso tema. Você que precisa de acompanhamento profissional, feito por mim ou por pessoas que eu indicar, para resolver os seus problemas do dia a dia,
da vida profissional, afetiva, bem como lidar com transtornos como depressão, né, tristeza patológica, ansiedade, aquela ansiedade do dia a dia, pânico e outros tantos transtornos, entre em contato comigo para ser atendido por mim ou por uma pessoa que eu indicar. Das pessoas que eu indico, existem algumas pessoas que podem lhe atender de uma maneira mais acessível. Então entre em contato comigo e diga o seguinte: ou você vai ser atendido por mim, né? Ou vai ser atendido por uma dessas pessoas que pode ser atendida de uma forma mais acessível, pode lhe atender de uma forma mais acessível. Então, para você entrar em contato, seja usando essas novas tecnologias, né? Então, seja SMS ou WhatsApp, então escolha ou SMS, que é o torpedo, né? Ou WhatsApp, e o número é 99684-2357. Vou falar vagarosamente. 99684-2357. Vamos voltar ao nosso tema. Então, o tema de hoje é dificuldades atuais de comunicação e a metacomunicação, que é o seguinte. Então, como eu estava dizendo, hoje está muito difícil a gente se comunicar de uma maneira adequada. Porque está certo, então, já falei, as novas tecnologias estão nos ajudando muito a nos comunicar com pessoas próximas, amigos, conhecidos, parentes, etc. Então, WhatsApp e outros tantos. Só que, como eles são muito rápidos, às vezes saem problemas muito grandes. Por exemplo, acho que já aconteceu com você. O corretor de texto. Então você mandou uma mensagem, você escolheu muito bem as palavras e o corretor de texto mudou uma palavra. Pronto, já vai dar uma confusão. Ué, mas por que você disse dessa forma? Por que você disse isso? Então você já criou uma confusão aí. Por isso que você é obrigado, depois que manda o WhatsApp, dar uma lida. E se o corretor de texto mudou uma palavra, você muda essa palavra de novo. Você manda, não, eu quis dizer isso. Então, é uma dica também aqui importante. Outra questão, então, se de um lado o WhatsApp nos traz essa possibilidade de nos comunicarmos rapidamente com as pessoas, por um lado, por outro lado, as comunicações rápidas se tornaram muito lacônicas. Eu vou explicar o que é essa palavra lacônico, né? O que é o laconismo? Era o seguinte, a palavra lacônico ou laconismo vem de uma época que a antiga cidade grega de Esparta, como ela era uma cidade militar, o ambiente da época não aprovava os pensamentos e falas mais elaborados. Então, era uma cidade-estado fortemente militarizada, que é assim, obedece, né? Ou obedece e não fala muito, porque está atrapalhando, é mais ou menos assim. Então, como você sabe que às vezes esses ambientes são assim. Então, as comunicações precisavam ser curtas e objetivas, para que as ordens ou comandos militares fossem obedecidos. Então não pensa muito, não fala muito, obedece. Just do it, né? Como dos americanos, né? Just do it é simplesmente faça isso, né? Não quero mais saber de nada. Se as pessoas daquela época pensassem muito, poderiam questionar as próprias guerras. Então, na hora que fala assim, olha, pega uma arma e vai matar as pessoas na tua frente, você imagina isso? Você está numa guerra, vê pessoas que você não conhece e sai matando todo mundo. Se você pensar um pouco, você não faz isso. Então não pode pensar. Então a pessoa tem que seguir a ordem. Então era uma forma de se fazer com que as pessoas não pensassem muito. Simplesmente obedeça e ponto final. Você está aqui para obedecer, você não está aqui para pensar. Pensar, penso eu e você obedece. Ok. Então o que acontecia? O laconismo era uma forma de não fazer as pessoas pensarem. E o que está acontecendo na época atual?
muitas pessoas se acostumam com essa comunicação curta e é o mesmo que você falar com uma pessoa, você fala assim, tudo bem com você? Tudo. Como é que vai a vida? Bem. E aí, como é que estão as coisas? Legal. Mas você tá bem? Beleza. E aí, como é que vai o casamento? Legal. Bom, tá havendo comunicação? Aqui não tá havendo comunicação. Porque numa palavra você não consegue expressar praticamente nada. Então não tá havendo nenhum tipo de comunicação. Então a gente está se acostumando a falar poucas palavras, palavras rápidas, e isso cria uma dificuldade muito grande de comunicação. Então, seja o corretor de texto, seja essa comunicação rápida, está trazendo grandes problemas de comunicação. Outra coisa é o seguinte, nós estamos nos acostumando com informações muito rápidas. Então você quer saber de alguma coisa? Google, às vezes vai na Wikipédia ou outra página qualquer, e às vezes tem uma informação muito rápida sobre um assunto muito extenso. Século XVI. Como é que você vai falar do século XVI em 5 linhas? Né? Aquela história lá dos Borgias, a partir do descobrimento do Brasil também. Então, como é que você vai falar do século XVI, as grandes navegações portuguesas? Como é que você vai falar de tudo isso em 3 linhas? Só que você encontra isso na internet. Então, você tem 3 linhas, 5 linhas, 10 linhas, ou um pouco mais. E aí você tem a falsa impressão que você aprendeu, que você sabe sobre o século XVI. Você tem 5 linhas na cabeça, é como aprender filósofo. Isso evidentemente, acontece às vezes em faculdades que são obrigadas a passar filosofia em 1 ano. Então, o aluno vai aprender um autor por dia. E de cada autor vai guardar uma frase. Né? Você conhece Sócrates? Eu conheço. Conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase que ele guardou do Sócrates. Mas escuta, o Sócrates só falou essa frase? Qual o contexto dessa frase? Como é que esse conhece-te a ti mesmo? Porque o contexto é o seguinte, né? Que ele entendia que toda a verdade está no nosso interior. Então que nós conteríamos toda a verdade do universo no nosso próprio interior. Então essa frase quer dizer assim, olha, se você conhecer o seu próprio interior, você conhece toda a verdade. E é por isso que ele usava essa frase. Então, a frase em si não quer dizer muita coisa. Só que a gente agora está conhecendo as coisas dessa forma. Então vai no Google, tem uma informação rápida, 5 linhas, e pior, eu não tenho paciência para ler mais do que 5 linhas, porque se eu já vi o que é em 5 linhas, por que eu vou ler o livro? Só que no livro, ou num texto mais longo, que você pode pegar também pela internet, ou o livro até pela internet, é no texto mais longo que vai explicar esses detalhes. Que é o que alguns alunos falam para os professores hoje. Né? É muito comum o aluno falar assim, escuta, por que eu vou assistir a tua aula se tudo que você está falando tem lá no Google? E aí o professor precisa dar uma boa resposta. E uma dessas respostas é o seguinte, eu não vou falar em 5 linhas do assunto. Eu tenho uma aula inteira para falar desse assunto e às vezes sobre esse tema eu tenho 5, 6 aulas. Então você vai entender o que quer dizer esse assunto de uma forma muito mais abrangente e muito mais profunda. Então você não vai simplesmente ouvir 5 linhas ou 3 frases. Você vai ouvir muito mais do que isso e realmente vai entender o assunto. Então isso que é bastante importante da gente se dar conta. Bom, e aí que nós vamos entrar no final do programa nas técnicas de metacomunicação. Eu só vou dar uma dica e aí nós concluímos nosso tema. Você que precisa de um acompanhamento profissional, feito por mim,
ou por uma pessoa que eu indicar. E é um tratamento psicoterapêutico para resolver os seus problemas do dia a dia, da vida profissional, afetiva, bem como lidar com transtornos como depressão, ansiedade, pânico e outros. Entre em contato comigo, que eu posso indicar, inclusive, pessoas que podem lhe atender por um valor mais acessível, mais razoável. Mas entre em contato comigo, você pode fazer as sessões comigo ou com essa pessoa que eu indicar. E você vai entrar em contato justamente, seja pelo WhatsApp ou SMS. O número é 996842357. Ou seja, se você quiser, se você precisar de um atendimento psicoterapêutico, você vai entrar em contato comigo pelo 996842357, ok? E agora vamos concluir o nosso tema. Tá bom, eu falei um pouco dos problemas de comunicação. Evidentemente, eu não encerrei o assunto. Nós temos muito mais problemas de comunicação do que esses que eu falei. Mas eu dei uma pincelada geral nos principais problemas, ok. E aí, como é que a gente faz? Então, tudo bem, tá bom, temos esses problemas, como é que a gente faz? Aí que surgem as técnicas de metacomunicação. O que é a palavra meta? Meta é além de. Então, metafísica, além da física, que descobriram os textos de Aristóteles, parte dos textos de Aristóteles era sobre física. Todos os textos que iriam além da física eram os textos de metafísica. Então, meta é além de. Comunicação, você sabe o que é. Então, essa verdadeira comunicação entre as pessoas. Então, metacomunicação é além da comunicação. Então, você já fez a sua comunicação, só que aí você vai explicar o que você disse. Você disse alguma coisa, mas percebe que a pessoa não entendeu. Então, se a pessoa não entendeu, a comunicação não foi bem feita. Porque a comunicação bem feita é aquela que a pessoa entende exatamente aquilo que você quis dizer. Então, você percebe, não entendeu o que eu quis dizer. Então, vou explicar o que eu quis dizer. Olha, quando eu disse isso, eu queria dizer tal e tal coisa. E isso é a arte do diálogo. É uma arte que os antigos gregos cultivavam muito. Então, por exemplo, toda a parte da dialética, né? A dialética platônica, os diálogos de Platão. Então, você dialogando, você vai se explicando, você vai dizendo, olha, quis dizer isso por esse motivo, por tais circunstâncias, tais fatos aqui estão ocorrendo, nós precisamos lidar de tal forma. Então é aí que você vai explicar o que você disse. Porque não basta dizer, você precisa explicar. Principalmente quando você percebe que a outra pessoa não entendeu. Isso resolveria muitos problemas de casal. Porque grande parte dos problemas de casal, aliás, eu também faço o atendimento de casais, grande parte dos problemas de casal é uma comunicação mal feita. Então, por exemplo, o rapaz fala para a moça assim, ah, não, eu já estou cansado de falar isso, você não entende. E aí ela já fica nervosa, ah, você que não entende o que eu falo. Bom, teria uma outra forma de falar a mesma coisa. Olha, o que eu quero dizer, e com mais paciência, é isso e aquilo. Quando Sócrates falava, né, com seus interlocutores, ele não perdia a paciência e dizia, olha, vamos passear. Ele dizia, olha, o que eu quero dizer é isso, mais isso, e ia explicando. Então esse rapaz poderia dizer para sua namorada, olha, o que eu quero dizer é tal e tal coisa. Não dizer assim, ah, já falei um monte de vezes, você não entende nada. Não, aí vai dar problema, aí vai dar briga. E ela vai dizer, não, é você que não me entende. Os dois estão certos, porque um não está entendendo o outro de fato, é verdade, isso é verdade. Mas isso precisa ser colocado de uma outra forma. Tá bom, então se o nosso problema
é um não entender o outro? Então vamos falar de um jeito que um entenda o outro? Eu vou tentar me explicar. Aí você fala o que você entendeu. Entendeu? Ou seja, então vou me explicar. Me expliquei. Terminei a minha explicação. Aí entendeu o que eu quis dizer? Aí a outra pessoa fala, bom, entendi dessa e dessa forma, é isso mesmo? Entendeu? É assim diálogo. Então diálogo parte do pressuposto que apenas algumas palavras não são suficientes para se entender o assunto que está sendo tratado. Então, o diálogo é muito mais extenso e muito mais profundo. Por isso que a gente precisa usar técnicas de metacomunicação. Bom, eu espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.